Bem, neste outro vídeo nós vamos realizar a prática de recristalização. Para isso, hoje nós iremos recristalizar uma amostra impura de ácido benzoico, conforme vocês estão vendo aqui. O ácido benzoico é um sólido branco, tá? E como vocês observam, isso aqui está ligeiramente acinzentado. Então a ideia seria a recristalização desse ácido benzoico. Mas antes disso eu queria falar um pouco da técnica. É claro que não tem como nós fazermos uma abordagem profunda da teoria de recristalização, né? Porque tem muitos aspectos a serem discutidos e nesse sentido eu aconselho a vocês a fazerem uma leitura um pouco mais detalhada. E aqui nós iremos focar basicamente nos aspectos práticos. Mas basicamente, resumindo, falando um pouquinho da técnica, a recristalização é utilizada para você purificar um sólido, né? Nesse sentido, retirando outros sólidos, né? Outras impurezas ou mesmo até óleos ou líquidos que estejam misturados a esse sólido, ou partículas inorgânicas, enfim, qualquer impureza que você queira remover desse sólido. Basicamente, a técnica ela consiste em você utilizar um solvente de recristalização, que nós chamamos assim, que seja capaz de dissolver o sólido que você quer purificar a quente, mas que não seja capaz de dissolvê-lo a frio, a temperatura, por exemplo, ambiente. Então, a ideia basicamente é essa. É claro que a recristalização é um processo cujo rendimento dificilmente é 100%. Por quê? Embora o sólido a ser recristalizado ele tenha uma pequena solubilidade, por exemplo, a frio, essa é a ideia, ele acaba tendo uma certa solubilidade a frio. Então, no final da recristalização, sempre há pequenas perdas. Bem, no caso do ácido benzoico, como é um sólido conhecido, nós já sabemos o que queremos purificar, a recristalização fica um pouco mais fácil. Fazendo uma simples pesquisa bibliográfica, nós vemos que a solubilidade do ácido benzoico, por exemplo, em água, a temperatura de 25 graus Celsius é muito pequena, em torno de 0,2, 0,3 gramas por 100 mililitros. Né? Enquanto que a solubilidade do ácido benzoico, a temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius em água, é extremamente elevada. Então, a água, por exemplo, seria um excelente solvente para que nós realizemos essa recristalização. É importante também comentar a escolha do solvente, né? Não só esse requisito básico de dissolver o sólido muito bem a quente e praticamente muito pouco a frio, né? A temperatura ambiente, é importante que utilizemos um solvente com a mínima periculosidade possível. Né? Então, por exemplo, um solvente que não seja inflamável, se possível, nem sempre é possível, né? Um solvente não tão volátil, né? Enfim, por exemplo, nesse caso aqui, a água seria o solvente perfeito para essa recristalização. Bem, aqui eu vou mostrar rapidamente algumas hidrarias para que a gente possa fazer a recristalização. Então, o primeiro passo seria a colocação desse sólido num frasco que eu quero realizar algum experimento. Então, nesse caso, nós iremos colocar essa mistura impura de ácido benzoico no LMI. E após isso, iremos adicionar aos poucos o solvente que queremos realizar, né, utilizar nessa recristalização. Né? No caso do ácido benzoico, como eu já sei o melhor solvente para recristalizá-lo e também conheço a solubilidade do ácido benzoico nesse solvente, eu já posso partir do volume necessário, ou seja, o volume que irá solubilizar toda essa quantidade de ácido benzoico a quente. Então, nesse caso aqui, a água, é claro que eu acresço em torno de 10 a 20% do volume necessário, considerando a solubilidade,
e nesse caso não há necessidade de colocarmos aos poucos. Bem, basicamente, como vocês podem ver, totalmente insolúvel em água fria, muito pouco, e agora eu irei fazer o aquecimento para que eu possa solubilizar esse ácido benzoico. Bem, após alguns minutos, num banho-maria, conforme vocês podem observar, todo o meu ácido benzoico está solúvel, né? Isso é esperado, já que eu estou usando um volume de água aqui dentro, que a 100 graus Celsius permite a solubilização total do meu ácido benzoico, conforme a literatura me diz. Inclusive, eu adicionei em torno de 10 a 20% a mais desse líquido. Bem, a etapa seguinte, agora, como vocês podem ver, o ácido benzoico está totalmente solúvel, estando apenas insolúvel a minha impureza, a impureza que eu quero remover. Então, nesse caso, se faz necessária uma filtração a quente. Então, aqui, como vocês podem ver, eu já tenho um funil de vidro com papel preguiado. Tá? Toda essa aparelhagem já está previamente aquecida para que não haja perigo de, na hora que eu for verter essa minha solução quente, eu ter alguma precipitação no meu ácido benzoico no caminho do funil de filtro. Depois eu irei comentar as diversas formas de aquecer o funil de vidro. Uma forma mais simples é você usar, por exemplo, o solvente que você está fazendo a cristalização a quente e simplesmente verter, por exemplo, passar, tá, aqui no meu funil, na minha aparelhagem. Descartamos em seguida esse líquido, né, que nesse caso é a água. Então iremos fazer o descarte, ok? Voltamos o recipiente de recolhimento para cá e agora eu poderei fazer a minha filtração a quente. Simplesmente irei verter no meu funil previamente aquecido. Como vocês podem observar, toda a minha impureza insolúvel na água quente ficou retida no meu papel de filtro. E se vocês olharem no becker, eu tenho agora uma solução praticamente límpida e parte do meu ácido benzoico já cristalizando aqui no fundo do meu becker. Bem, ao fim da minha filtração a quente, vocês já podem observar que o ácido benzoico já está cristalizando. Um simples contato da água 100 graus Celsius com o becker um pouco frio, eu já consigo provocar a cristalização do meu ácido benzoico, mas é claro que nós devemos agora deixar em repouso até chegar à temperatura ambiente ou a uma temperatura até um pouco mais baixa, para que a gente realize a nossa filtração e o recolhimento dos cristais puros de ácido benzoico. Bem, em relação à filtragem a quente, existem vários tipos de formas da gente realizar isso, tá? Como eu havia comentado, a primeira delas seria você utilizar o próprio solvente que você está solubilizando o material a ser purificado, você previamente umedecer o seu papel de filtro e também passar esse solvente quente em torno do seu funil de vidro. Então isso vai aquecer toda a aparelhagem para que você possa fazer a filtração a quente. Uma outra forma é você deixar essa aparelhagem previamente, por exemplo, no funil numa estufa. Você pode também ligeiramente aquecer esse funil com uma pistola de ar quente. Ou, usando a técnica tradicional, tá? Usar esse funil de cobre aqui. Então, esse funil de cobre, a ideia é que você preencha de água por esse orifício, aqueça nesse local aqui e, com isso, você mantém
todo esse funil de cobre quente. E aí basta acoplar o funil de vidro nessa aparelhagem. Então você garante que você mantém o seu funil de vidro aquecido o tempo todo. Então essa também é uma outra forma de realizar essa filtração aqui. Bem, conforme vocês podem ver, todo o meu ácido benzoico já precipitou, né? já cristalizou, né? E agora então eu vou fazer a minha filtração usando um funil de Buchner. Tá? Então nós resfriamos isso aqui a temperatura ambiente, temperatura de 25 graus Celsius. É claro que podemos também resfriar mais ainda para diminuir a solubilidade do meu ácido benzoico em água a temperatura ambiente. Isso vai fazer com que eu tenha um rendimento um pouco maior, mas eu tenho que ter um pouco de cuidado nesse aspecto, tendo em vista que eu poderei também diminuir a solubilidade de alguma impureza, que a temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, não é totalmente solúvel. Então, se eu resfrio demais isso aqui também, eu posso estar fazendo a precipitação de alguma impureza indesejada. Bem, inicialmente, como eu havia comentado, o papel de filtro que vocês utilizarão numa filtração de Buchner, a borda dele tem que ficar entre esse último conjunto de furos e a parede do meu funil de Buchner. Então, como vocês podem observar aqui, para esse papel, ele está cortado corretamente, né? Então, basicamente, agora eu irei umedecê-lo e, é claro, ligar a minha bomba de vácuo. Se houver necessidade de um ajuste desse papel, né, é só repetir todo o processo. Mas, basicamente, se o papel está bem colocado, não vai haver nenhum vazamento. E eu posso, como vocês vão observar, verter toda essa mistura diretamente. Não há problema algum. Irei fazer a lavagem. Adicionar um pouco mais de água ao meu becker, já que nós sabemos que esse ácido benzoico é praticamente insolúvel em água a temperatura ambiente, e vou novamente verter a solução no meu funil de Buchner. Como vocês podem observar, nada do meu sólido passou no meu recipiente. Isso mostra que o papel de filtro foi cortado corretamente. E aqui acima vocês podem observar o ácido benzoico perfeitamente recristalizado. Então a ideia aqui é que vocês deixem um tempo para que termine, melhore um pouco a secagem. Depois podemos então fazer uma secagem final no sistema de alto vácuo, ou até, por exemplo, na estufa, numa temperatura um pouco, claro, em torno de 40 graus, 30 a 40 graus, menor do que o ponto de fusão do meu ácido benzoico também. Mas é claro que o mais aconselhável é a secagem num sistema de alto vácuo, para que você evite o aquecimento do seu produto. Conforme vocês podem observar, ao final da minha recristalização, eu tenho aqui a situação antes, meu ácido benzoico impuro, acinzentado, e o meu ácido benzoico recristalizado. Bem, é isso aí, mas mais uma vez eu gostaria de frisar que a técnica de recristalização ela é muito complexa, é praticamente impossível da gente discutir todos os aspectos de recristalização num vídeo como esse. Nós procuramos cobrir basicamente o principal da técnica, mais no sentido prático, mas aconselho a todos vocês que se aprofundem, que leiam a respeito da teoria de recristalização. Obrigado.